Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. A proposta de hoje é fazermos um brinquedo para doarmos para as crianças que foram vítimas, que passaram por essa situação de inundação no sul do país, no sul do Brasil, na região do Rio Grande do Sul, que enfrentou no final de abril e início de mês de maio uma grande inundação, muita gente perdeu tudo. E então vamos tentar ajudar da maneira que a gente pode ajudar, né? O Brasil inteiro está se mobilizando, enviando víveres, mantimentos, rações para animais, roupas, enfim. Então a maneira que eu encontrei de ajudar foi fazendo um pequeno brinquedo. Um brinquedo muito simples de ser feito, rápido, que usa poucos materiais e que serve para crianças de várias idades, desde bebezinhos, porque ele é todo costurado, é inteiriço costurado, tá? Até uma criança um pouco maior, e serve para meninos e para meninas. Então, nessa proposta, a gente vai trabalhar brinquedos que lembrem animaizinhos. No caso, esse aqui já está pronto, é um coelhinho, tá? E nos moldes que eu vou disponibilizar para vocês, depois na descrição do vídeo vocês vão encontrar os moldes, o link para vocês poderem ter acesso aos moldes. Como todo o material do canal é gratuito, e esse também não vai deixar de ser, ok? Então eu vou passar algumas instruções básicas, porque por ele ser muito simples, não há necessidade de ficar me demorando muito. Então, o que vocês vão precisar? Retalhos, tá? Retalhos. 30 centímetros de altura por 29 ou 30 por 30, já dá para que vocês façam um bonequinho desses, pelo menos a parte do corpo. Depois vocês vão precisar de um retalhozinho num tom mais claro, para fazer o rostinho, e um retalho estampado para fazer a parte de dentro da orelhinha. Tinta para tecido, agulha, linha, tesoura, máquina de costura e o enchimento. Enchimento vocês podem usar o enchimento siliconado, que a gente já está acostumado a usar, mas eu pensei no seguinte, às vezes as pessoas não fazem brinquedos, mas vão querer fazer para ajudar, né? Ou são iniciantes, mas eu não tenho material nenhum desses. Compra um pedacinho de tricoline, né, numa loja, ou pega lá uma camisa do marido que ele já não use mais e que esteja nova ainda, corte e faça o brinquedo. Eu tenho lá o travesseiro, vamos dizer que eu tenho um travesseiro que eu já não esteja usando mais, já baixou demais. O que eu faço? Coloco na máquina de lavar o travesseiro, lavo 2 vezes com sabão, e na hora de centrifugar, que eu vou colocar o amaciante, substitui o amaciante por álcool comum mesmo, ou vinagre de álcool branco. Ajuda a facilitar a secagem e limpa, higieniza este travesseiro. Aí depois que você levou para secar no varal, abre o travesseiro, aí vai estar todo compactado o enchimento. Descompacta com a mão, deixa ele bem fofinho, bem soltinho, e dá para você fazer o bonequinho. Então vamos lá, pessoal? Vamos ajudar? Então, aqui eu tenho a tricoline. Isso aqui é tricoline comum, não é pele de boneca, é tricoline comum, aquela tricoline que a gente encontra em qualquer loja de tecido, tá? Então, vocês vão ter lá o molde de vocês, tá? O molde vai vir bonitinho, com as partes todas organizadas. Isso aqui é só um esboço que eu fiz. Então, vocês vão lá na tricoline, vocês vão escolher o avesso, tricoline dupla, tá? O que é tricoline dupla? 2 vezes o tecido. Então, coloca direito com direito, no caso, por ser liso, tricoline quase a gente não vê muito direito, e avesso. Vou lá, risco o molde no avesso do tecido. Então, risquei o molde no avesso do tecido. Aqui, nessa parte que é referente ao rostinho, o que eu faço para facilitar na hora de riscar? Para riscar, eu uso a caneta fantasminha, aquela que apaga com calor.
Mas se você não tiver a caneta fantasminha, pode riscar com lápis 2B. Risca bem fraquinho ao redor, tá ok? Não é por falta da caneta que você vai deixar de fazer. Se você tiver vontade de fazer, pode riscar com lápis 2B, bem fraquinho. Então, risquei. Eu preciso riscar essa parte interna. O que eu faço? Eu dobro meu molde ao meio. Aqui, ó, dobro ao meio. E faço uns pequenos cortes. Aqui, olha, acompanhando a linha aonde eu vou encaixar o rosto. Aqui eu tirei com o estilete, porque facilita para mim. Então, eu já risco aqui, ó. E aqui dentro eu já passo o traço, né? Aonde eu vou ter que colocar o rosto. Estendo a linha do centro da frente, porque facilita o posicionamento depois do rostinho. Feito isso, aqui tem depois o molde do rostinho, eu vou explicar como que a gente faz. Feito isso, no tecido liso, por ser tricoline, é um tecido fino, eu alfinetei aqui só para facilitar a vida da gente. Bom, tá lá o tecido, já tá riscado um lado, o outro lado você reserva. Então, o que eu faço? Eu vou virar o tecido pro lado do direito. Eu resolvi colocar uma mensagem na barriguinha do brinquedo, tá? Esperança, Rio Grande do Sul. Como eu fiz isso? Eu fui lá na minha impressora, escrevi bonitinho e passei no papel transfer, tá? Ele vem com uma parte riscada, eu só imprimi desse lado também, para que vocês tenham uma ideia, mas não é para imprimir do lado que tem os riscos, tá, pessoal? É para imprimir do lado claro. Então, é nessa parte branca que vocês vão imprimir. Isso aqui é papel transfer para tecido. Compra em qualquer papelaria, tá? Então, o que eu fiz? Vocês vão receber isso aqui também, tá? Tem que ser espelhado, porque depois vocês vão recortar aqui. Deixa eu pegar um já recortado para vocês terem uma ideia. Vocês vão recortar por dentro aqui, ó. Com tesoura normal, recorta por dentro para tirar a margem, a linha, tá? De margem. Então, vocês vão ter isso aqui com a escrita. Seria isso aqui. Então, vocês vão voltar essa parte para um tecido. Eu coloquei num tricoline branco. Então, eu coloquei lá no meu tecidinho, vim com ferro, temperatura de algodão, coloquei em cima e segurei por uns 10, 15 segundos. É o suficiente para que cole o que está escrito aqui no tecido, tá? Então, feito isso, o que a gente faz? A gente vem com um pontinho caseado e prende na barriguinha do brinquedo. Qual a distância? Mede o ombro, um dedinho, tá? Basta um dedo. O que é um dedo meu? Um dedo meu dá 1,8 centímetros, tá? Então, 1,5, tá? É o suficiente. Posiciona e passa. Eu fiz um ponto caseado à máquina, mas você pode fazer o ponto à mão ou qualquer ponto que você quiser aqui. Tá ok? Para fazer o rostinho, vocês vão pegar. Eu peguei um tecido aqui, qualquer retalho que você tenha, de tecido claro, que seja diferente do tom que você está trabalhando o corpo. Vai lá no seu tecido, olha o sentido do fio, isso também é importante, pessoal. Tanto no corpo quanto no rosto tem o sentido do fio. O que é o sentido do fio? É o sentido vertical. Quando você compra um tecido, na margem da lateral dele aqui, ó, tem uma coisa chamada orelha. Tá? É um tecido um pouquinho mais grosso para evitar que o tecido desgarce, tá? Ok? Então, este aqui é o sentido do fio. Então, você vai sempre acompanhar a seta, acompanhando a orelha do tecido. Então, isso significa que o sentido do fio é vertical, tanto para o corpo quanto para a cabeça. Então, vocês vão riscar aqui também. Vocês vão receber lá o risquinho de vocês. O que eu fiz? Dobrei ao meio.
e vazei com o estilete o lugar do olho e do nariz. Facilita quando a gente vai fazer trabalhos em quantidade. Porque você vai lá no seu tecidinho, risca ou com a caneta fantasminha ou com o lápis, tanto faz. Riscou fora, estende a linha de marcação do centro do rosto, já risca os 2 olhos e o narizinho. Pronto, já fica tudo pronto, fica tudo riscado. Como esse tecido é um tecido claro, eu consigo enxergar, ó, dá pra ver a parte do avesso dele que foi riscada. Então, eu não preciso riscar aqui do lado direito. Basta eu vir, posicionar as linhas aqui, aqui e lá em cima, deixa bem posicionadinho, isso aqui, posiciona, alfineta, vai lá na máquina. Importante também, na hora de cortar, deixa uma margem de 3 a 4 milímetros, tá? É o suficiente para que você possa fixar. Então, deixa uma margem de 3 a 4 milímetros da linha de risco, para que você possa fixar esse rostinho à cabeça. Então, você vai trabalhar com um ponto cheio, a largura do ponto que eu trabalhei foi largura 4, mas você pode trabalhar até menos, porque eu deixei 4 milímetros aqui, de distância, você pode trabalhar com ponto cheio menos, então você vai trabalhar toda essa extensão aqui. Importante, quando você estiver trabalhando, a agulha quando for bater dentro do tecido, é preciso que ela bata em cima da linha. Então, bateu daqui para fora e vai preenchendo isso tudo, tá? Então, isso é a primeira coisa que você vai fazer. Então, você vai fixar o rostinho e a barriguinha ao corpo. Então, você vai ter isso aqui. Olha. Tá vendo? Aqui foi todo fixado com o ponto cheio. Dá para fazer a mão? Dá. Faz o ponto cheio, a mão também dá certo. Demora um pouquinho, mas dá certo. Então, tendo feito isso daí, aí você define o que você vai fazer. Eu já costumo deixar as orelhas prontas, tá? Então, eu deixo todas as orelhinhas que eu vou fazer prontas. No caso desse aqui, ele vai ser um ursinho. Então, o que eu fiz? Para o urso e para o gato, que é este aqui, olha, eu coloquei uma vez o tecido, uma vez o feltro. Por quê? O feltro vai dar uma estruturada nessa orelha, senão vai ficar muito molinha, tá? E como ela é uma orelha que tem que ficar um pouquinho mais elevada, um pouquinho mais arrebitadinha, o feltro vai fazer essa função pra gente. Então, para dar movimento para essas orelhinhas, o que eu faço? Eu empurro meio centímetro, eu pego aqui na beirada e empurro para dentro. Meio centímetro de um lado, meio centímetro, aqui eu seguro, meio centímetro do outro lado, ó. Então, vai dar movimento para a orelhinha na hora de você pregar isso na cabeça. Pode alfinetar, para que ela não saia do lugar. Alfinete isso aqui. Os alfinetes são muito bons para auxiliar a gente no momento da costura. Procura deixar as duas com o mesmo tamanho. Vai lá na máquina, passa uma costurinha só para fixar essa orelhinha. Passa uma costurinha, comprimento do ponto, 1,5. Toda a costura que eu fiz aqui, o comprimento foi 1,5, com exceção do ponto cheio aqui e do caseado aqui, que eu usei o 4. Então, vocês já, vamos supor que vocês já estão lá na máquina, isso aqui já está todo preso. Como é que eu vou posicionar estas orelhas? Ainda trabalhando do lado direito.
eu venho, pego uma régua e marco a altura da testa, tá? Quando terminou essa parte aqui, ó, da cabecinha. Então, eu venho aqui, com uma régua bem retinha, e faço uma marca de um lado, uma marca do outro. Caneta fantasminha ou lápis. Como é que eu vou posicionar estas orelhas? A orelha tem que ficar assim, não é? Se a gente olhar o bichinho de frente. Então, o que é que eu faço? Eu deito a orelha aqui, acompanhando esta linha aqui. Então, para baixo dessa linha, eu posiciono a orelha. Aqui, ó. Passa um pouquinho da linha do risco, para que você tenha certeza de que essa orelha vai ficar fixada aí. Alfineto. Do outro lado, mesma coisa. Alfineto. Aí vai, posiciona, volta isso daqui pro lado do avesso, que aqui a gente vai costurar, agora montar a pecinha. Aqui a abertura para o enchimento tá em cima da cabeça, vocês vão encontrar as marcações no molde, onde vocês vão ter que deixar aberto. Posiciona direito com direito do tecido. Posicionou. Alfineta isso aqui. Primeiro prende as orelhinhas, tá? Dá uma prendida, faz uma costurinha aqui, ó. Põe uma costurinha aqui só para fixar as orelhas. A cabeça. Alfineta isso aqui. Gente, é muito rápido de ser feito isso daqui. Não dá trabalho nenhum. Gasta pouquíssimo material. Vocês podem utilizar aqueles tecidos que a gente guarda, que são os nossos retalhos, e fazer vários, porque faz rapidinho. Alfinetou, vai lá na máquina, costura, retrocesso no começo e passa uma costura ao redor todo. Vai devagarinho nas curvas, tá? Mas faz uma costura com o comprimento do ponto 1,5 ao redor todo do seu trabalho. Chegou no final da abertura, retrocesso. Recorta, deixando uma margem de meio centímetro ao redor aqui com com tesoura de picote. Se não tiver tesoura de picote, recorta com a tesoura reta, depois faz uns piques. Principalmente nessas regiões aqui, ó. Pescoço, cuidado para não cortar costura. Pescoço, axila e entre as pernas. Entre as pernas eu dou 3 piques, um no meio e um de cada lado. Feito isso, desvira a peça e enche. Tá, mas e se eu estiver trabalhando com um tecido estampado? Eu trouxe aqui para que vocês vejam. Olha, eu peguei um tecido bem escuro. Vou fazer um cachorrinho aqui. Como é que eu faço para ver, como eu vi aqui, nesse aqui, para colocar o rostinho? Não dá para ver, né? Não tem como. O tecido é grosso, é encorpado e é estampado. Então, o que que eu faço? Na hora que eu for riscar, vamos supor que eu já vou riscar. Pode riscar só um lado, fica mais fácil para vocês. Então, eu vou riscar o meu molde e eu quero que saia o traçado, principalmente do meio, do rosto, do outro lado. Pego o carbono para tecido. No caso, pode ser um amarelo ou preto, a cor que você quiser usar, que apareça no tecido que você está trabalhando. Pega o carbono para tecido. A parte que tem o pigmento, que é o que vai sair, voltada para o lado direito do pano. Então, isso aqui, ó. Tá? Deixa eu fazer do outro lado, do outro lado eu já deixei o direito lá. Então, aqui eu já fiz o direito para que vocês possam ver. Ó, tá aqui. Então, meu tecido está do avesso e o carbono voltado
pigmento voltado para o lado direito do pano. Isso aqui só para que eu possa saber aonde posicionar o rostinho. Então, eu volto aqui, provavelmente o meu já vai estar todo riscado, todo bonitinho. E eu venho com a caneta fantasminha ou com lápis e faço a marcação aqui. Aqui eu não apertei muito, pessoal, mas dá para vocês terem uma ideia. Olha lá. O traçado fica do lado do direito. Ó. Pronto. Aí facilita na hora de colocar o rostinho. Se eu for trabalhar somente com tricoline, direto aqui, a gente vai ver, ele vai ficar transparente, a gente vai ver o tecido que tá por trás, olha lá. Dá pra gente ver por aqui. Então, o que a gente faz? Corta uma vez no tricoline, outra vez no feltro. Então, vocês vão cortar o rostinho 2 vezes. Uma vez no tricoline, uma vez no feltro. O feltro vai ajudar a tirar essa transparência do seu trabalho. Então, tá aqui, ó. Alfineto. Esse aqui é muito grande. Ver se tá direitinho, as linhas batendo direitinho, porque aí vocês vão fazer vários. Então, vocês fazem isso em todos. Vocês vão fazer 10, façam os 10. Tá? Então, fixa a cabeça dos 10, já vai lá na máquina, já prende as 10 cabecinhas, já monta todas as frentes, já deixa as orelhas todas montadas também. Eu já faço as orelhas primeiro. Aqui eu não rebati costura, mas vocês podem rebater a costura, fica mais bonitinho. O que é rebater costura? Terminou de costurar, vem, passa uma costurinha aqui ao redor, na bordinha da orelha. Então, aqui, olha, dobra a orelhinha, faz aquilo que eu expliquei, marca lá aonde termina a testinha. Vem com a caneta fantasminha, marca de um lado, marca do outro, ou com lápis também. E posiciona a orelha. A orelha vai ter que ficar assim, né? Caso vocês tenham dúvida, posiciona a orelha primeiro, ó. Tá? Então, eu usei um tecido estampado e um tecido liso no tom que eu tô trabalhando para ficar um composê bonito. Eu venho aqui, olha, eu sei que a orelhinha vai ter que ficar aqui, não é? Então, viro-a ao contrário. Viro assim, abaixo da linha que eu marquei, passo um pouquinho, para que eu não tenha problema de não fixar essa orelha. Coloco um alfinete de um lado e do outro a mesma coisa. Vem aqui e alfinete. Meus alfinetes sumiram. Bem, deixa eu pegar um aqui do rostinho, depois eu devolvo. Vem aqui, alfineta. Vai lá na máquina, passa uma costurinha de segurança, prendendo as orelhinhas. Depois coloca direito com direito do tecido. A montagem é igual para todos os bichinhos, só muda a orelhinha. Direito com direito. Vai lá na máquina, deixa a abertura aqui, costura todo ao redor, depois refila com a tesoura de picote ou dá uns piques com a tesoura reta, desvira a tua peça e enche. Para encher, eu já expliquei a respeito do enchimento, vocês podem usar o enchedor de bonecas, vocês podem usar uma pinça, podem usar um hashi ou 2 palitinhos de churrasco. Isso ajuda muito.
Vocês seguram os 2 palitinhos e vão colocando o enchimento. Começa a encher aqui nas perninhas. Cuidado se o tecido for fino para não furar o tecido, não romper. Encha bem essa parte aqui do corpinho. Chegando nesta linha, vocês vão encher um pouco as mãos. E essa parte aqui, olha, não vai ter enchimento, que é para ele poder ter mobilidade. Então, para de encher com 2 dedos de enchimento aqui. Depois, continua enchendo aqui e vai enchendo até terminar a cabecinha. Nesse aqui, eu coloquei um chocalho. Então, caso você queira colocar um chocalho no brinquedo, para ficar mais atrativo, principalmente para as crianças menores, visitem o vídeo que eu ensino a fazer naninha. Lá eu explico como fazer chocalho para colocar no brinquedo, tá? Então, super fácil de fazer e o efeito é outro. Esse tem, esse não, ó. Tá? Então, ó, aqui já coloquei um chocalho. Então, visitem lá no canal, tem o vídeo ensinando a fazer naninha e explica como fazer o chocalho, como colocar na cabeça. Terminou de encher, encheu bem a cabecinha, tá bem cheinha a cabeça. Empurra bastante enchimento aqui para as laterais. Tem vídeo no canal ensinando como encher boneca, tá? Enche bem aqui para não ficar com rugas. Depois você vem com uma linha no tom do tecido que você está trabalhando, uma agulha fina, linha dupla. Esconde o nó lá dentro e vai fechar com pontos invisíveis essa abertura aqui. Como que é o ponto invisível para quem não sabe? Esconde o nó lá dentro. Vamos supor que eu já coloquei o nó aqui dentro, sai com a linha aqui. Então, eu venho com o sentido paralelo. Pego o tecido da frente da cabeça, sai um pouquinho mais adiante. Não dá muita distância, tá? Usa uma agulha fina. Cuidado com os tecidos para não estragar, não romper. E vai virando a beiradinha. Aí, daqui, eu passo uma linha paralela para o lado de trás. Então, eu vou lá atrás, pego meu tecido lá atrás. Ponto invisível, acho que a maioria já sabe fazer. Mas, como pode ter iniciantes ou pessoas que estão querendo ajudar e não têm habilidade com costura, eu estou repetindo como fazer. Então, passa aqui, ó. Você pode puxar depois ou já ir puxando como eu estou fazendo. Apoia numa bancada, no colo, onde for mais fácil para você trabalhar. E é importante que seja uma linha resistente. Eu estou trabalhando aqui com linha de poliamida, tá? Mas é linha de cone, não é linha de sapateiro, não é linha de pipa. É linha de cone, aquela linha que a gente usa para costurar na máquina, costura à mão também. Só que eu estou usando ela dupla, porque fica mais forte, mais resistente. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó, até chegar no final. Aqui, eu vou parar aqui, porque até fechar isso aqui. Quando fechar, vocês terão esse acabamento aqui, tá? E aí, a gente vai passar para a pintura do rostinho. Pessoal, antes de passar para o rosto, deixa eu só mostrar como a gente arremata aqui. Quando você terminar, você chegar no final da costura, você introduz a agulha na costura, deixa uma argolinha no final e passa a agulha por dentro dessa argola. Então, você vai conseguir um nó. Aí, introduz a agulha aqui dentro da linha de costura e sai em qualquer ponto lá atrás da cabecinha. E corta o excesso do fio. Cuidado para não cortar o pano, tá, pessoal? Pronto, você tem um arremate bom. Uma outra questão que eu acho que passou batido, porque eu tô querendo fazer um vídeo rápido, para que as pessoas não se demorem muito. Aqui dentro da orelhinha, na hora que eu costurei, que eu rebati a costura, eu vim com giz pastel a óleo, tá? No tom vermelho, e passei com um pincel.
Pode ser pincel de maquiagem, pode ser pincel que você já deixa para isso mesmo. Ah, mas eu não tenho giz a óleo? Não tem problema, pode usar blush, tá? Ou tinta para tecido, na técnica do pincel seco, tá? O que você tiver, só para dar uma corzinha para dentro da orelha. Agora a gente vai trabalhar a parte da pintura do rostinho. Para essa proposta de rostinho, eu vou trabalhar com os tons. Para o nariz, papaya, rosa antigo e branco. Para os olhos, rústico, preto e branco. E para a boquinha, eu vou trabalhar com o rústico e as sobrancelhas com o castanho claro. Mas isso você pode usar a cor que você quiser, a cor que você tiver aí. Eu não tenho tinta, borda, pode bordar, pessoal. O pincel, eu estou trabalhando aqui com o Cerda, referência 815 da Tigre, número 4. Eu já tenho também vídeos no canal explicando como fazer para deixar o pincel de cerda parecendo um língua de gato, tá? Além desse, eu vou trabalhar também com um filete, tá? Aqui é um Condor 00, referência 409, é um Toray. Mas vocês podem usar o que vocês tiverem aí. Não tem pincel, não tem tinta, não tem problema, borde, tá ok? Então vamos lá. Comece com papaya. Preenche o narizinho. Se você não tem os tons, você pode substituir por uma cor parecida. Pode ser um rosa chá, pode ser o flamingo, pode misturar o vermelho com o branco, fazer um tom de rosa. Pessoal, vocês podem usar o que vocês tiverem à mão. A ideia é que a gente produza brinquedos e que chegue até essas crianças. De que maneira? Através dos correios e dos postos de arrecadação de donativos para a região sul. Então, vocês procurem na cidade de vocês os locais onde estão recebendo os donativos. Aí coloca numa caixinha e só etiqueta com o brinquedo. Então, preenchi o narizinho. Eu venho agora com rosa escuro, pode ser um outro tom também, só para dar uma sombra aqui embaixo. Então, pincelo, tiro o excesso num paninho. Então, vocês vão precisar da tinta para tecido, quem estiver trabalhando com tinta para tecido, água limpa para limpeza dos pincéis e um pano limpo para ir tirando o resíduo, tá? Um pouquinho do branco, uma pincelada de branco para dar luz em cima. Matiza no sentido do contorno. O que é sentido do contorno? É onde está o risco. Então, eu empurro a tinta para lá e deixo. O narizinho tá pronto. Ah, outra coisa. Aqui eu maquiei usando o giz pastel também, tá? O mesmo giz que eu usei aqui, eu maquiei bochechas e maquiei aqui em cima. Mas eu vou explicar para vocês como fazer com tinta também. Então, vocês vão pegar um pincel. Pode ser um pincel que vocês já usem para fazer maquiagem, tá? Vai lá no papaya. Papaya é o tom primeiro que eu passei no nariz. Pincela no papaya e vem no seu paninho. Gente, não repara no paninho, que esse paninho aqui já tá pedindo outro, ó. E deixa o pincel com pouca tinta. Vem aqui na bochecha, matiza de um lado, vai lá do outro lado. Deixa eu virar assim, pelo menos é mais fácil de vocês enxergarem. Matiza do outro. Pincelei de novo no papaya. Vou lá no meu tecido, tiro o excesso. Só deixo o pincel com pouquinha tinta mesmo. Venho aqui na testinha. Matizo um pouquinho. E aqui em cima dos olhos. Um pouquinho de cada lado. Só isso, pessoal. Não precisa de mais que isso, tá? Deixa eu guardar o pano. Bem, agora a gente vai pintar os olhos. Ele é muito simples de ser feito, por isso que eu falei para vocês que dá para fazer vários por dia. Dá para fazer vários, porque vocês cortam já vários, né? Já deixa pronto e vai fazendo por etapas. Já vai preparando a parte da frente, já monta a barriguinha, já monta o rostinho, depois deixa a pintura por último. Então, ainda com o mesmo pincel, eu vou lá no rústico, pincelo no rústico e preencho o olho. Ah, mas eu não tenho
Esse pincel, eu só tenho língua de gato, de pelo, não tem problema, é o pincel que você está acostumado a trabalhar. E quem não tem, borda, gente, pode bordar com linha de costura mesmo. Deixa 4 fios na agulha, borda. Faz um bordadinho, fica muito bonito, muito delicado. Tem pessoas que pintam com lápis de cor, só que a desvantagem é que se lavar, ele sai. Essa é uma peça para brincar. Então, olha, preenche. O olhinho, gente, eu não viro a peça. Tô virando para que vocês possam ver a pintura. Mas eu não viro quando eu tô trabalhando, tá? Preencheu um. Preenche o outro. Cuidado para não passar da linha. Tá? Só tenham esse cuidado quando estiverem trabalhando com pintura, senão o olho fica muito grande depois. Porque a gente vai... A tendência é ir arrumando. Apoie a mão no seu trabalho. Tem vários vídeos ensinando a pintar rostinho no canal. Quem tiver interesse, quiser aperfeiçoar, tem vários vídeos no canal, tá? Então, vão lá, assistam, tirem as dúvidas de vocês. Se tiverem dúvida, quiserem tirar dúvida comigo, deixem no comentário, que assim que eu puder ver, eu já respondo. Então, ó, preencheu. Limpo lá no paninho o excesso, tiro o resíduo, um pouco de tinta preta. Agora, eu venho aqui em cima, na parte de cima do olho, para dar mais sombra, matizo no sentido do contorno, de um lado, faço a mesma coisa do outro. Vai dar um pouquinho mais de profundidade para esse olho. Limpo bem meu pincel lá no tecido. Pego um pouquinho de branco, mas bem pouquinho mesmo, ó. Um pouquinho de branco. E venho aqui embaixo. Não na linha, acima da linha. De um lado. Pincelo lá no branco de novo. Do outro. Limpo. Deixo meu pincel seco, sem tinta. E matizo isso aqui no sentido que eu coloquei a tinta, tá? Ó. E vou matizar, misturar ao tom de baixo, sem levar para cima. Só acomodando a tinta aqui. Isso aqui para dar luz ao olho. Feito isso, eu estou usando uma carga vazia de caneta, tá? Pode ser qualquer caneta, mas você pode usar um boleador. Ou o cabo de um pincel, o que você quiser. Vai na tinta branca, pincela e põe um pontinho de luz lá dentro do olho. Eu gosto de deixar assim meio vesguinho, tá? Porque é para criança. Ó. Na bochecha, outro pinguinho, um de um lado, outro do outro. E para fazer a sobrancelha, vou lá no castanho, claro. Apoio minha mão aqui, cuidado para não apoiar onde está molhado. E faço uma vírgula voltada para baixo. Dos dois lados. Uma ficou mais grossinha, então deixa eu engrossar um pouquinho mais essa. E a boquinha, pode usar o próprio castanho claro. Pincela. Gente, pode ter dúvida aí? Então vamos lá, vamos com o boleador. Pincela um pouco abaixo do nariz, mais ou menos 1 centímetro, 8 milímetros. Faz esse pontinho. Depois, com um pouquinho de tinta no pincel filete, sobe. Só para fazer a boquinha mesmo. Depois enxágua bem os pincéis, tampem as tintas para que elas não ressequem. Então, pessoal, a proposta é esta. Espero que vocês tenham gostado. Vou disponibilizar os moldes, então na descrição do vídeo vão estar os moldes disponibilizados. Espero que cheguem ao Rio Grande do Sul uma grande quantidade de bichinhos, que vocês façam vocês. Tá, eu não tenho o papel transfer, não tem problema, não precisa.
colocar nada escrito, nem precisa fazer a barriguinha se não quiser. Ou se quiser fazer a barriguinha também, pode fazer só no outro tecido. Né? Usa um outro tecido, um estampadinho e tal. Ou faça como eu fiz aqui, ó. Nesse aqui, ó. Eu escrevi à mão, tá? Nesse aqui eu escrevi à mão, com tinta para tecido. Eu usei tinta para tecido, pincel, filete e escrevi à mão. Tá? Então, gente, não tem empecilho. A gente pode fazer, pode ajudar. E é uma maneira da gente fazer um afago, fazer um carinho, né, a essas crianças que estão passando por essa situação tão difícil, né? E pelo menos a gente pode contribuir com algo. Aqui ficaram os 2 feitos, esse já havia feito. E agora eu vou fazer mais. Vou fazer, tem um cachorrinho, tem o ursinho, e eu vou fazendo conforme dá. Mas a única coisa que muda nisso aqui só é o formato da orelha. A montagem é igual para todos os bonequinhos. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Muito obrigada para aquelas pessoas que deixam o seu comentário carinhoso, para aquelas pessoas que me acompanham, minha gratidão. E a vocês que vão fazer e enviar isso aqui para as crianças do Rio Grande do Sul, para as crianças que estão passando por esse momento difícil, é só gratidão, muita gratidão. Então vamos lá produzir e enviar. Outra coisa, quem nunca fez, quem nunca trabalhou e que está trabalhando com a caneta fantasminha agora, terminou de fazer o trabalho, terminou todos os bonequinhos, vem com secador de cabelos, passa secador de cabelo, que ele vai tirar todas as marcas da caneta. Quem estiver trabalhando com lápis não tem como tirar a marca, por isso que eu disse para riscar bem de leve, ok? Então, pessoal, bom trabalho, muito obrigada, até mais, a gente se vê.